Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, dando continuidade ao padrão de projeto Strategy, nós iremos implementar este padrão, só que agora utilizando o Spring, usando o módulo web aqui do Spring, beleza? Então a gente vai estar fazendo uma requisição HTTP, vamos passar uma transportadora como parâmetro e através do valor da transportadora que a gente quer obter o frete, a gente vai estar retornando o valor do frete. Eu tenho uma controller aqui que eu coloquei como sem strategy controller, para vocês verem como que ficou. Aqui eu estou passando como parâmetro, o valor transportadora, que é aquilo que eu estou esperando, aqui no request pattern, e estou passando já de log. E ele está me retornando o valor 10, tá certo lá, já de log, return 10, maravilha. Se eu passar aqui, por exemplo, Camilo de Santos, ele tem que retornar 20. Retornou 20, Camilo dos Santos, maravilha. Então é isso que nós queremos, porém queremos agora adaptar esse código que quebra um dos princípios do Solid e as boas práticas de programação. Nós queremos adaptar esse código para que ele fique mais legível, melhor para manutenção, seguindo as boas práticas e etc. Como que a gente pode estar fazendo isso? Bom, considerando que nós estamos trabalhando com transportadora e cada transportadora no final vai estar calculando frete, o que a gente pode fazer? A gente pode estar criando, por exemplo, uma interface, e essa interface nós vamos chamar justamente de transportadora. Essa interface ela vai ter um único método que vai retornar um double, e o nome desse método é calcular frete. Então cada transportadora irá calcular o frete. Beleza, é isso mesmo que nós queremos. Agora nós vamos criar as nossas classes concretas, ou seja, nossas estratégias. O que eu posso criar aqui como uma classe concreta? Eu posso criar uma própria transportadora específica. Ou seja, eu posso criar a JadLog, que é uma transportadora em PL. E esta classe ela é responsável em implementar a interface calculadora. Ele vai dar erro por quê? Porque toda vez que eu implemento uma interface, eu sou obrigado a implementar, sobrescrever os métodos dessa interface. Neste caso, eu tenho que implementar o método calcular frete. A JadLog, no caso, vai retornar 10. Perfeito, maravilha. É isso mesmo que nós queremos. Podemos fazer a mesma coisa aqui também para Camilo dos Santos. Camilo dos Santos, transportador em PL. Maravilha. Porém, a Camilo dos Santos vai retornar o valor 20. Maravilha. Então aqui eu já tenho duas implementações concretas da interface transportadora. Cada um seguindo o seu método específico, a sua regra específica. Uma retorna 10 e a outra está retornando 20. E é isso. Antes de continuar a implementação, quero que vocês tenham em mente o seguinte. Esse método, obviamente, ele está muito simples. Ele literalmente é só um return. Mas pare para pensar que num cenário real, eu vou ter que, por exemplo, se meu sistema está integrado com a JadLog, eu vou ter que consumir algum serviço da JadLog, passando vários parâmetros, várias variáveis, para aí sim realmente retornar o valor do frete. Aqui está algo muito simples. Por estar algo muito simples, talvez você até pense, poxa, mas como tá algo muito simples, tipo, aqui até que não tá tão feio, digamos assim. Mas num cenário real, não é só um simples return. Você vai estar consumindo talvez serviços externos, são várias variáveis, várias condicionais, e simplesmente essa classe aqui pode ser que ela tenha 20, 30, 50 linhas de código ou até mais, entendeu? Pode ser talvez uma regra muito complexa e é isso que vai acontecer realmente no cenário real, em produção, é isso que acontece, Quem dera se as nossas implementações elas fossem tão simples assim. Isso daqui é mais um exemplo para que você possa entender o padrão de projeto. Mas por isso que é muito importante, você separar cada implementação em classes diferentes para que você venha ter a sua regra específica para aquele tópico, para aquela implementação. Nesse caso, a regra específica da JadLog, beleza? Só um adendo para que vocês consigam estar visualizando numa visão assim maior, entendeu? Não se limite apenas nesse simples return, porque aqui é um código simples mesmo para que vocês consigam compreender. Então, agora aqui na nossa Camilo de Santos com Strategy Controller, eu vou, eu vou comentar esse daqui que está 100 e vou deixar
a com strategy, beleza. E para poder resolver o nosso problema, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai estar criando um mapping, e esse mapping ele é responsável em receber a nossa transportadora, que vai ser uma string, e ele vai nos devolver alguma classe que implementa a nossa interface transportadora. E aqui eu vou chamar essa variável de transportadora map, por exemplo. Então, quando nós trabalhamos com o conceito de mapping, nós temos uma chave, uma key, e nós temos um valor. Ou seja, para cada transportadora que vai vir numa string, para Jadlog, para Camilo dos Santos, para as demais, né, para TNT Express, para cada transportadora, eu vou ter uma chave, que é uma string, e ela vai me devolver uma classe concreta. Aí, o que nós poderíamos fazer aqui é fazer um código para já implementarmos cada uma, né? Ou seja, para Camila dos Santos, eu devolvo a instância da Camila dos Santos. Para Jadlog, eu devolvo a instância da Jadlog. Mas o próprio Spring faz isso para a gente. Se eu coloco a notação authoride, eu faço com que o próprio Spring ele venha nesta variável já trazer toda a implementação das classes que implementam a transportadora. Então eu vou ter já um mapping já mapeado perfeitamente, tanto com a chave, tanto com as implementações dessa interface. Aqui vai ficar com erro, por quê? Porque ele já detectou que eu tenho uma implementação aqui de transportadora, só que para o authoride funcionar eu tenho que ter aqui uma anotação para jogar essa responsabilidade para o Spring, né? Para que o authoride venha funcionar. Então aqui já saiu esse erro aqui, e a mesma coisa eu devo fazer aqui no Camilo de Santos. Beleza. Então eu jogo essa responsabilidade para o Spring. Então o Spring, quando ele for inicializado, ele já vai estar mantendo a instância desta classe. Vamos debugar e vamos ver como que o nosso código ele está reagindo, beleza? Vamos ver o que temos aqui em transportadora mapping. Vamos rodar aqui a aplicação. Vamos enviar uma requisição e perfeito. Aqui está a nossa variável. Quando nós executamos, olha só que legal. O próprio Spring, na hora dele criar a chave, ele pegou como base o próprio nome da classe. Olha a minha chave. A minha chave é Camilo dos Santos, transportador em PL. Só que a primeira letrinha aqui da palavra veio como minúsculo. Tá vendo? Camilo dos Santos, transportador em PL. E o meu valor é a minha própria classe que implementa esta transportadora. E a mesma coisa foi feita aqui na Jadlog. Que legal, maravilha, é isso mesmo que nós queremos. Aí talvez você vai me dizer o seguinte, poxa, mas aí, como o Spring ele vai utilizar o próprio nome da classe, poxa, eu sou obrigado então a ter como parâmetro um nome muito grande. Às vezes eu não quero isso. Às vezes eu só quero que, quando for Camilo de Santos, o nome, né, só venha vir como Camilo de Santos mesmo, entendeu? E quando for Jadlog, a mesma coisa. Ou então, por exemplo, eu quero que tudo venha como maiúsculo e como underline, enfim. Isso não é o problema. Basta você fazer isso daqui, ó. Quando vier Camilo de Santos, eu quero Camilo dos Santos, por exemplo. E quando vier Jadlog, eu quero Jadlog, por exemplo. Olha só que legal. Agora nós vamos subir nossa aplicação de novo e você vai perceber que o próprio Spring vai aplicar na chave, no key, o nome que nós definimos ali no service. Olha só que maravilha, Camilo de Santos, Jadlog. Maravilha, é isso mesmo que nós queremos. E com isso agora nós podemos fazer a nossa regra, né? Então ficaria o seguinte, aqui eu tenho o meu mapping. O meu map ele me dá um método por padrão, né, de todo mapping, que é o get. O get é o seguinte, ou seja, me passe uma chave, que no caso seria a string, que seria a transportadora, e a partir dessa string eu vou ter uma transportadora, e toda transportadora, ou seja, toda a classe completa que implementa a transportadora, automaticamente vai ter o calcular frete. Beleza, prontinho, nosso padrão de projeto foi aplicado. Vamos testar? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou ter a minha transportadora, que eu vou chamar a variável de MPL, maravilha. Vou verificar se isso não é nulo. Minha implementação ela não é nula, ou seja, eu encontrei com essa chave, eu encontrei algum valor.
Se eu me encontrei, eu chamo o calcular frete e já dou um return. Beleza, já estou retornando. Se não, ele já vai cair aqui, ó, transportadora não encontrada. Vamos subir aqui a aplicação e vamos agora passar aqui no valor. Camilo dos Santos, né? Ficou assim, se não me engano, né? Vamos enviar aqui a requisição. Aqui tá o que eu recebi, né, como parâmetro, Camilo de Santos. Maravilha. E ele vai, dentro desse hash map, ele vai procurar pelo Camilo de Santos. Ele encontrou? Opa, ele encontrou. Então ele vai chamar a minha classe concreta que implementa esta transportadora, que nesse caso seria aqui, ó, essa própria Camilo de Santos. Então quando eu dou um play, você vai ver que o código ele vai cair aqui, ó. Caiu aqui. Perfeito. É isso mesmo que eu quero. Então ele simplesmente vai dar um return e basicamente eu tenho aqui o valor 20 sendo impresso. E se eu passar JAD log, por exemplo, JAD log. Existe o valor? Existe. Então ele vai retornar o valor 10, se não me engano, né? JAD log ficou com o valor 10. Maravilha. É isso mesmo que nós queremos. Se nós passarmos qualquer coisa que fuja ali do que não tem, né? Ou seja, não tem nenhum transportador que implementa essa chave, que tem esse nome, então ele já lança o runtime exception, né? Transportadora não encontrada, ou seja, o nosso código conseguiu funcionar perfeitamente. Então, em resumo, o que nós fizemos foi definir um mapping, só que jogamos para o próprio Spring a responsabilidade de fazer esse mapeamento para a gente. Então, o próprio Spring ele instanciou as classes para a gente, por quê? Porque essas classes concretas elas estão com o @service, então elas passam a ser gerenciadas pelo Spring e conseguimos colocar até o nome dessas instâncias. E é esse nome que o Spring utilizou aqui na chave, aqui ó, nessa primeira parte do map que é a chave. E com isso conseguimos obter a transportadora e chamamos o seu respectivo método. Padrão de projeto implementado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, galera. Um grande abraço. Valeu!